Três aspectos importantes a falar sobre a imperatriz e o imperador. Nosso trabalho é baseado no trabalho de Raju Banhafse, a chave mitológica para compreender a estrutura simbólica oculta nos arcanos maiores. Vou estar falando aqui sobre os 3 pontos que ele salienta e aí a gente faz um fechamento, ok? Tivemos 2 vídeos anteriores aí, a imperatriz e o imperador. Então agora nesse momento, para completar toda essa trajetória aqui, a gente vai fazer esse fechamento, que é muito importante para o seu entendimento sobre o assunto. O primeiro ponto que ele coloca aqui: o terreno é uma imagem espelhada do celeste, motivo pelo qual os pais terrenos, como em um espelho, parecem invertidos. O segundo ponto que ele coloca: com esse ritmo quaternário, relaciona-se tudo que será concreto e o que toma forma neste mundo. Por certo, é necessário um impulso criativo que desperta um eco positivo, uma disposição receptiva. Sem o eco, o impulso não tem efeito. Sem impulso, não existe eco. Mas, se ambos se encontram, do 1 e do 2 surgem o 3. Então, ocorre o amadurecimento do fruto, que finalmente se torna sua forma concreta, definitiva. No âmbito da formação do ser humano, esses passos constituem o sêmen, o ovo, o feto e o momento em que a criança vê a luz do mundo, em sua forma, se torna visível. Em um processo criativo, se trata da ideia da ressonância positiva do solo fértil, do qual ela precisa para não ser desperdiçada, do amadurecimento do projeto e a sua conversão em algo concreto, sua realização. O terceiro ponto: essa afirmação significativa vale para a jornada do herói. Nessas primeiras 4 cartas que nós falamos aqui, o mago, a sacerdotisa, só salientando para vocês, nós falamos do mago, da sacerdotisa, da imperatriz e do imperador. Então ele coloca aqui sobre as 4 cartas, os 4 arquétipos. Já se vê por que ele fará a jornada, que tarefas terá que realizar, que trechos do caminho terá que percorrer. O caminho masculino é o da vontade, o caminho da conscientização, mas também o caminho da lei, visto que aqui é preciso pesquisar as grandes regularidades da vida e do mundo para aprendê-las, que ocorre nas cartas de um único algarismo e está sob a regência do mago. Segundo a qualidade desta carta, trata-se de um caminho ativo, no qual os desafios são procurados, controlados, dominados. Só adendo aqui, gente, quando ele falar cartas, aqui você pode colocar arquétipos, tá? Né? Que está dizendo que o mago é o grande regente, né, de tudo isso, né? E a sacerdotisa é a que executa todo o processo, né? Afinal, ela recebe essa estrutura e fecunda tudo que a gente está falando aqui, toda a filosofia, todo o conhecimento. Continuando. No âmbito do significado, esse trecho do caminho corresponde à primeira metade da vida. Enquanto o herói, cada um de nós percorre, é preciso libertar-se do colo materno, a imperatriz. Veja que ele está colocando agora o encaixe das cartas, né? Como a gente leu no estudo da imperatriz, que era justamente você se desvencilhar, né, do colo materno, né? Sair para o mundo, tornar-se adulto. Então, por volta da metade da vida, os presságios se modificam. Agora é a sacerdotisa, a carta número 2, ou seja, o arquétipo número 2. Como eu falei para vocês, durante uma fase da vida a gente é o imperador, a gente é a imperatriz, a gente luta para controlar nossa vida, controlar a natureza, não passar necessidade, se esforçar ao máximo para dar proteção àqueles que nos é caro, que são amados por nós. E uma vez chegando numa certa idade, como eu comentei antes, a gente vai entrar no arquétipo da sacerdotisa, onde a gente vai começar a entender a espiritualidade, o porquê estamos aqui, e assim a gente tem esse tempo para ir de maneira suave na nossa previdência, na nossa aposentadoria, vamos dizer assim, filosofando a vida, sentindo a vida, presenteando as pessoas à nossa volta, seduzindo, influenciando positivamente as pessoas que estão à nossa volta. Esse é o caminho da sacerdotisa e o caminho do mago, né?
Então, no caminho feminino, através das cartas de 2 algarismos, que leva para baixo e para dentro, que nos introduza nas profundezas misteriosas do inconsciente, nos mistérios da vida. Nesse caminho é preciso praticar a arte do deixar acontecer, né? Aqui entra muito o arquétipo da sacerdotisa, né? Porque veja só, na primeira parte da vida, você lutou, fez e aconteceu. Então, continuando aqui, nos introduz nas profundezas misteriosas do inconsciente, nos mistérios da vida. E nesse caminho é preciso praticar a arte do deixar acontecer. Então, aqui, gente, é aquilo que você já fez na vida. Muitas vezes você vai partir deste plano e, independente de qualquer coisa, você é obrigado a deixar a vida como está. E elas acontecerão como tem que acontecer. E você, isso se chama o grande desapego, né? Tanto do mago quanto da sacerdotisa. Ao longo da vida é necessário deixar as coisas como estão. E até mesmo esse treinamento é feito durante a vida, em que a gente vai se amadurecendo, né? Vai concluindo a vida, né? Então, é muito importante esses 3 pontos que nós estamos vendo aqui, porque é um fechamento, né? Desse resumo do que a gente falou do mago, da sacerdotisa, do imperador, da imperatriz. Então, se você não está entendendo o que a gente está falando aqui, volte lá nas aulas anteriores que você vai conseguir encaixar uma coisa com a outra, tá? Um vídeo é complemento do outro. Continuando. Agora é preciso realmente participar, pois seja o que for que houver neste caminho, não é possível resolver através da reflexão ou de provérbios elegantes, mas apenas engajando sem reservas nessas experiências. É o caminho dos desejos e da misericórdia, no qual não progredimos, não queremos, mas somente quando Ele quer, exige a disposição incondicional de deixar-se conduzir. Se, portanto, na primeira metade trata-se do abandonar o colo materno, a imperatriz, e tornar-se adulto, agora o desafio, outra vez submisso, é entregar-se aos símbolos masculinos de poder conquistados, o imperador, e confiar-se na direção de uma força superior. O pesquisador junguiano de mitos, Joseph Campbell, fala sobre esse processo. Entre aspas, Joseph Campbell diz: os símbolos normais dos nossos desejos e medos se invertem durante a tarde de nossa história da vida. O desafio não é mais a vida, mas a morte. Já não é difícil desistir do colo materno, mas desistir do falo. Para realizar essa tarefa, no entanto, a força do eu deve ter sido suficientemente firmada, motivo pelo qual esses 2 trechos do caminho não podem ser percorridos na sequência inversa. Primeiramente, é necessário um forte desenvolvimento e fixação do eu. Uma pesquisa das regularidades da vida no caminho do mago. A primeira metade do caminho, antes que possa ser percorrida, o caminho da sacerdotisa, que representa o caminho do homem místico, o caminho da graça, que leva à superação do eu e também à volta à sua totalidade. Gente, maravilhoso, fantástico, né? Que maravilha a gente poder saber que a gente tem 2 fases muito distintas na nossa vida e que, claro, né, que não necessariamente você sendo um imperador, conquistando sua vida, você não deva deixar de estudar, não deixa de crescer o seu lado místico, né, esse lado do mago, o lado da sacerdotisa. É que no final de tudo isso você vai muito além somente de que ele falou aqui de provérbios, de palavras. Você vai se manifestar de fato como é. E aí, essas frases que a gente vê hoje nas redes sociais, em status de celular, isso perde totalmente o sentido, porque você conhece as pessoas, você sabe os caminhos que as pessoas têm que seguir. Eu tenho batido muito na tecla com vocês do fato de estar aterrado, de chegar aqui como um imperador da sua vida. É imperativo que você domine a matéria que está à sua volta. O que é dominar a matéria em volta? É lutar contra as faltas que você tem, as necessidades. É caminhar na direção dos desejos que você tem. Sim, realizar o máximo de coisa possível.
claro, sendo lícito, sendo uma coisa que não vai fazer mal a ninguém, não está destruindo ninguém, a vida de ninguém, não está destruindo a natureza. Tudo é lícito para você. E você tem que lutar para conquistá-las. Porque numa fase da vida, esse é o processo. Essa tentativa de acerto e erro, essa alquimia da vida. No final, é justamente a meditação de tudo isso. De você, do mago, ver, e aí você vai realmente trabalhar com forças maiores do que somente essas forças materiais. Porque aí, toda aquela energia que você condensou, você vai direcionar com a sua sabedoria, com a sua inteligência. E aí você percebe que as coisas vão ficando mais fáceis, porque você tem agora essa sabedoria para estar colocando em prática. Entre aspas, para quem tem. Para quem ao longo da vida foi fazendo o seu dever de casa, foi refletindo, fazendo aquilo que a gente falou, cantinho mágico, momento de estudo, e você tem certeza que você lá no final você vai ter poder para administrar toda essa energia que vai chegar até você, tanto o mago quanto a sacerdotisa. Mas você vê que são processos que a gente deixa a nossa infância, e quanto que o professor Érico Couto fala muitas vezes que as pessoas ficam presas em seu processo de infantilização. É comum ver adultos ainda culpando seus pais, pessoas de 50, 55 anos, 60 anos, culpando ainda os seus pais pela tragédia psicológica que vivenciou lá atrás e que hoje ainda reflete nas suas vidas. Então, não conseguiu abandonar o colo da Imperatriz. E realmente, como eu falei no vídeo da Imperatriz, quando existe aquela Imperatriz que usa seu lado sombra, ela mima esses filhos. Ela se esforça para mantê-los por perto. E essas mesmas criaturas depois têm dificuldade de abandonar o lar. E criando necessidades a mais para a Imperatriz e para o Imperador, que num processo da vida teria que se tornar o mago, abandonar essa luta pelo sustento da família para depois o sustento do seu intelecto, do seu eu pessoal, da sua magia interior, né? Fazer suas jornadas, suas peregrinações, suas visitas místicas, ir encontrar velhos mestres, velhos amigos, sabe, bater papo, ganhar tempo que foi perdido na labuta, nas horas de trabalho. Por isso que eu falo a todos vocês que estão aqui, homens e mulheres, conquistem o máximo que vocês puderem enquanto vocês têm essa energia. E depois desfrutem disso buscando o conhecimento, a sabedoria. Use esse tempo para você se conectar com coisas boas, com livros, para buscar coisas boas para sua vida, programas, não importa a hora, o dia, de dia, de noite, você tem todo esse tempo e você já não tem mais para onde ter que voltar, porque está garantido já o seu sustento e do imperador e da imperatriz, mas não da família, porque a família, os filhos têm que uma hora andar com as próprias pernas. O que tem acontecido num país como o Brasil, as pessoas não formam corretamente as pessoas e depois as têm como dependentes o resto da vida. Também não as forçando a lutar por se tornarem pelo menos o imperador e a imperatriz. Porque no mínimo a pessoa, como eu falei, que está aterrada, tem que estar dentro desse processo. Bom, tinha faltado isso aqui para a gente encerrar o tema da imperatriz e do imperador, para a gente entrar no Hierofante, né? No Hierofante. Mas fico por aqui, serenidade profunda em seu coração, espero que o assunto tenha sido útil. Deixa seu comentário para a gente saber, tá? Alguma coisa que você pensa sobre tudo isso que a gente conversou aqui, tá? Eu me torno você.